Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Gênesis, capítulo 21, que fala sobre dos momentos em que Sara estava amamentando o seu filho Isaac, né? E eu acho tremendo quando diz assim, quem diria, né, que Sara em sua velhice amamentaria o seu filho, mas assim o Senhor o fez. Então assim, isso vem trazendo uma esperança tão grande no meu coração, porque eu entendo que eu não dependo do natural, eu dependo da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor lançou sobre a minha vida. Só que antes disso, Sara se antecipou. Sara, ela queria tanto ser mãe, que ela esperou a promessa até o momento que ela olhou para o natural, né? Tipo, eu não vou conseguir gerar um filho, eu não menstruo mais. E ela começou a olhar só para os obstáculos. Mas chegou ao ponto de ela chamar Agar e dizer para Agar que Agar, né, iria se deitar com o seu marido e o filho de Abraão viria de Agar. E eu imagino ela dizendo assim, né? O que eu sinto no meu coração. Porque eu ressalto isso? Porque hoje, no dia que eu mais escuto é crente dizendo isso, né? Eu não senti no meu coração. Não, meu coração não me disse nada. E eu fico assim olhando, porque a palavra do Senhor diz assim que o coração é enganoso. Então eu não tenho que olhar para o meu coração que simboliza as minhas emoções. Eu preciso olhar para um Deus que sabe de todas as coisas. Então se o Senhor disse que vai me dar, o Senhor vai me dar. E essa antecipação houve, na verdade, um grande preço para ambos que participaram dessa história. Mas enfim, diz o que quando chegou o término da amamentação, ela, né, não iria mais amamentar Isaac através do peito ou só leite. Agora chegou o momento que esse menino, ele vem tendo um crescimento, né? E agora chegou o momento dele ir para papinha, ir para fruta, não é assim? Nós vamos passando as nossas etapas de crescimento e de amadurecimento. E o pai, ele fica tão honroso, porque o filho já chegou, alcançou, né, um estágio de crescimento, um estágio saudável, um estágio de ver o filho, de ver a promessa de Deus, que diz que ele dá um banquete. Você imagina, você tem noção do que é um banquete? Só que, antes disso, eu imagino que Sara, quando Agar engravidou, ela começou a vestir Sara, não mais de escrava, não mais com coisas simples, mas é como se ela trouxesse ela para uma igualdade, para que ela fosse vista, né, como aquela que estava gerando o filho de Abraão. E eu fico pensando que às vezes as vestimentas, a máscara, não faz muito sentido só para aquilo que é aparente, mas a mudança não é no exterior, a mudança é no interior. E era nesse interior que Agar deveria ser transformada, deveria ter um amadurecimento, alguma coisa teria que acontecer a mais nesse processo na vida de Agar. E Agar, ela continua, embora com aqueles vestidos de realeza, né? Embora agora comendo na mesa com os patrões, ela continua ainda tendo mente de escrava e agindo como escrava. E aí diz que nesse banquete, Sara pega o filho dela, né, Ismael, olhando e zombando de Isaac, rindo de Isaac. Queridos, aqui a gente pode até fazer um paralelo e imaginar muitas vezes o inimigo fazendo isso comigo e com você. Porque porque Ismael, ele estava extremamente seguro, né? Um posicionamento de alguém que já tinha talvez algo planejado. Ele conseguia ver uma igualdade ou uma superioridade para Isaac. E isso não agradou Sara, que sabia que era o filho da promessa, porque o Senhor já tinha dito para Abraão que era de Abraão, da descendência do ventre de Sara, que viria a promessa, que viria a descendência de Abraão. E quando ela vê isso, ela chama Abraão e ela diz, olha, não quero mais esse menino aqui. E aí Abraão consulta o Senhor e o Senhor diz, não, realmente o que Sara diz tem coerência. E como eu sou com Isaac, também do seu outro filho, por causa de você, Abraão, ele também vai ser uma grande nação. Mas ele precisa realmente ir.
Tem coisas, queridos, na minha vida e na sua vida que tem que ir, que às vezes a gente está sofrendo demais, mas não combina. Isaac com Ismael não combinam, eram duas nações assim totalmente distintas, né? Então tem coisas que a gente tem lutado, a gente quer, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor e entender que a nossa esperança, entender que a vontade vem do Senhor. E aí eu coloquei alguns tópicos aqui que assim, me chamou a atenção nisso, que a primeira coisa que Abraão faz, ele dispensa, né, no dia anterior, no outro dia ele dispensa Agar e o menino, e ele coloca um pão e ondre. Você imagina para um homem tão rico, para um homem que vive sobre fartura, um homem que é respeitadíssimo ali pelas outras nações, pelos povos, comentadíssimos, muito comentado, pela superioridade, pela inteligência, pelo dinheiro, pelo poder aquisitivo que ele tinha, né? Porque a bênção do próprio Deus estava sobre Abraão, e eu imagino quanto que Abraão poderia ter dado para Agar, mas diz a palavra do Senhor que ele a dispensou no deserto, e aí diz que ela já saiu errante. Eu parei nesse versículo, eu quero ler só esse pedacinho para a gente fazer uma reflexão, e diz assim, ela saiu andando, ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Queridos, como que alguém sai sem rumo, né? Como alguém sai não sabendo o que vai fazer? Eu vejo Agar aqui uma pessoa extremamente perdida. E aí, quando diz que ela está no deserto, quando ela vê que acabou o pão, que acabou o odre, diz o quê? Que ela ficou com medo, ela não queria ver o filho morrer, agonizando ou pedindo água, e ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto, vai para o outro lado para ela não ver o filho agonizando e morrendo. Eu vejo uma pessoa extremamente estática, eu vejo uma pessoa que olha para aquela situação e não sabe o que fazer. Ela saiu errante, porque Agar era dependente de Abraão, a vida estava tudo muito bem porque ela era dependente, ela comia da mesa de Abraão, ela sabia que ela tinha um filho de Abraão, e ela achou que Abraão fosse resolver e fosse solucionar e fosse estar com ela pelo resto da vida, cuidando dela. Queridos, muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas, tendo dependência emocional, criando dependência emocional com pessoas, com seres humanos. Às vezes nós não olhamos para Deus, mas nós buscamos a nossa esperança em homens, mesmo dizendo, mas eu tenho fé, eu confio em Deus, mas nós olhamos para homens, e aí nós não entendemos quando começa esse processo de maturação. E o Senhor começa a mostrar e começa a nos provar, filha, sou eu que cuido de você, sou eu que providencio, sou eu que te dou água no deserto, sou eu que mando as cordonizas, sou eu que repreendo toda a malignidade, sou eu. Era isso que Agar deveria entender, ela deveria olhar para o Deus de Abraão e não para Abraão. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, não está acontecendo nada, eu já orei, já adorei, já li a Bíblia, não sei o que, mas não acontece nada, porque ainda você está com oclusão visual, você está olhando para Abraão, você está olhando para as possibilidades naturais, e aí o Senhor está dizendo, olhe para o Senhor, o teu Deus, porque é Ele que vai solucionar, é o Senhor que vai trazer à existência o que não existe, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí diz assim que quando a água acaba, né, quando ela coloca o filho dela, ela fica o quê? Se limitando. E eu lembro-me da mulher, né, de Reis capítulo 4, acho que primeiro Reis capítulo 4, daquela viúva que os cobradores foram à porta para levar os filhos dela. E essa mulher fez o quê? Ela guerreou, ela foi atrás do profeta, ela foi lá reivindicar os direitos. Olha, eu sou esposa de profeta, o meu marido era profeta, tinha uma vida temente, né? E aí você vê que o Eliseu, o profeta, fica até irritado, fala, mulher, o que você quer que eu faça por você? Tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar a sua dívida. Mas ele vai dizer assim, o que você tem na sua casa? E essa mulher não desistiu, essa mulher, ela lutou pela herança dela, ela lutou pelos filhos dela, e o Senhor abençoou. Mas não é o estágio que eu vejo Agar, porque chega no momento em que ela está ali, mas diz o quê? Que o Senhor visita, e o Senhor diz assim, que o Senhor ouviu a oração do menino, não foi
dela, porque Agar talvez só chorasse, né? E é muito bom chorar. Eu sou uma pessoa extremamente chorona, e eu até coloquei outro dia, achei, né, porque como é necessário nós exteriorizarmos aquilo que nós estamos sentindo. Nós temos um momento de desabafo com um amigo, com uma pessoa que realmente a gente possa, num aconselhamento pastoral, mas também tem um momento de você enxugar as lágrimas e se posicionar, e esse menino, né, eu imagino assim, Ismael, lembrando-se do pai, como o pai orava, como o pai era temente, quando todas as vezes que ele lembra que o pai estava numa situação difícil, o pai ia para oração, o pai pedia direcionamento a Deus, e aí diz o quê? Que aquele menino começou a orar. Eu não sei como Ismael orou, eu não sei quais foram as palavras que ele orou, mas com certeza aquele menino que aproximadamente tinha uns 12 anos de idade, ele estava com o coração quebrantado diante de Deus. Talvez ele olhasse e percebesse o desespero da mãe, como a mãe se esquivou, como a mãe estava fugindo daquela situação, como a mãe já estava se preparando para morrer no deserto, mas ele aprendeu com o pai, que quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, quando nós achamos que nós estamos no fundo do poço, querido, só tem um lugar para nós olharmos, que é para cima, é para o Senhor nosso Deus. E diz assim que é por causa do menino, da oração do menino, que o Senhor veio e intercedeu por aquela situação. Ou seja, às vezes nós criamos um ato, sabe, de espiritualidade, de cosmiseração ou de piedade, fazemos carinho de piedosas, mas o Senhor, Ele quer uma ação da minha vida e da sua vida, como daquela viúva, que ela olhou e ela disse ao profeta: eu só tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho mais nada. Então vai, pega os seus vizinhos, os vasos, você imagina os baldes, você batendo nos vizinhos. Eu aprendi com a minha mãe, assim, a gente, não é que não aconteça, mas a gente evita o máximo, né, porque minha mãe diz assim: o que a gente tem que passar, a gente passa aqui em segredo dentro de casa. Então eu imagino o constrangimento, às vezes, de vizinhos que acabaram de mudar, e ela batendo lá, pedindo um balde emprestado, mas tinha algo superior, tinha algo muito mais importante para a vida dela, que era a vida dos filhos. Os filhos dela não virariam eunucos, ou seja, era um posicionamento de fé. E aí Agar, ela simplesmente fica cega, ela não consegue olhar para aquilo, porque a solução da vida dela era Abraão. Tudo que ela poderia pensar em poder se refugiar, ou poder se salvar daquela situação, tudo viria das mãos de Abraão. Queridos, talvez você esteja nessa situação, olhando para Abraão, mas eu quero te dizer que existe um Deus que é muito maior, que não é limitado como o pai Abraão, que não teve tantos erros, né, que foram assim, né, o pai Abraão também pisou na bola como marido, né, teve atitudes extremamente errôneas e egoístas, mas a gente serve a um Deus que é muito maior do que isso. Eu digo isso, e aí o tempo já está passando, e eu já vou ter que parar esse vídeo, mas eu digo isso com muita propriedade, porque o Senhor tem trabalhado no meu coração, e o Senhor tem feito isso, ó. Vai, levanta e anda, né? Como psicóloga, assim, né? Como futura, eu não posso nem dizer qual que tá certa, se é a mãe, né? De Reis, capítulo 4, ou se é de Agar, em termos de emoções, porque cada um tem a sua individualidade, o homem é subjetivo, mas eu quero dizer no sentido de quando você olha e parece que não vê nada, você sabe que você tem um Deus, e você não pode ficar estática diante das situações. Você tem que levantar e andar em nome de Jesus, porque a autoridade está sobre a sua vida, porque o Senhor tinha plano na vida do menino. Sabe qual que era a promessa na vida de Agar? Era o filho, era Ismael, e ela estava deixando a promessa dela morrer. Então essa mensagem é para você, talvez, que saiba que você tem promessas de Deus, e você está simplesmente aí querendo abandonar, querendo abrir mão. Porque está difícil, eu não vejo perspectiva. Queridos, olhe para o Senhor teu Deus. Eu comecei a procurar emprego, e
E no começo eu comecei, né, vou procurar como pedagoga, como estagiária de psicologia, e não sei o que, depois fui descendo, né, não vinha nada, eu fui descendo, eu imaginei exatamente como esse menino, coração quebrantado, e eu disse, Senhor, eu preciso olhar para o Senhor, teu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Queridos, eu quero te dizer que Deus não abriu a porta de emprego, eu quero te dizer que no começo eu chorei exatamente como Agar, e eu fiquei desesperado, eu disse, meu Deus, e agora, e isso, o que vai acontecer com a minha vida, meu Deus, né? Até que eu comecei a me aquietar e entender que eu sou viúva, eu sou aquela viúva que os cobradores vieram à porta, né, querer levar os seus filhos em troca de uma dívida, mas ela se levantou e ela ouviu a palavra do profeta e ela obedeceu e ela creu e ela viveu. Eu não sei qual foi a oração desse menino, mas eu quero te dizer que este menino me ensina que é através da dependência em Deus, é através de uma oração de um coração quebrantado diante do Senhor que o Senhor vai começar a fazer na minha vida e na sua vida. E eu quero te dizer, eu vivi a provisão do Senhor. O Senhor tem trazido a existência que não existe. Eu tenho vivido momentos assim de dizer, Deus, como eu fui idiota, né? Em dezembro eu tava chorando, achando que, me desesperando, mas quando eu me aquietei, eu entendi que quando nós estamos no final do poço, só tem um lugar que a gente pode olhar, é para cima. E o salmista, quando ele está naquela incógnita, né, e eu adoro, quando ele diz assim, né, de onde me virá o socorro? Ele estava no estágio de desespero, estava abalado emocionalmente, mas ele diz assim, depois de uma reflexão profunda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que eu quero te dizer, se nós olharmos, né, o arroz, aí tá todo mundo falando, ainda hoje disse que vai subir mais o arroz, né, o leite, e isso, e nós começamos a olhar e falar, meu Deus do céu, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é sobre todas as coisas. Querida, não deixe a sua promessa morrer. O lugar do menino não era debaixo de um arbusto morrendo e agonizando. Se não fosse a oração, se não fosse o coração, se não fosse o posicionamento deste menino, de olhar e saber que tinha um pai que era de oração, um pai que vivia pela fé, tudo mudou na vida de Ismael. Então comece a olhar para pessoas vitoriosas, comece a olhar para pessoas de oração, pessoas que têm intimidade com o Senhor, e para de andar com murmuradores, para de andar com pessoas que só reclamam, para de andar com pessoas que só pensam negativamente, porque, queridos, em nome de Jesus, eu quero te dizer isso assim com muita singeleza e assim com muita simplicidade mesmo do meu coração. O Senhor não tem deixado faltar nada, às vezes eu preciso de um livro, e o livro chega pelo correio, sabe, Deus toca o coração de algumas pessoas, eu não sei te dizer, mas o Senhor tem feito, e eu não sou super especial, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então eu quero te dizer que para de ficar olhando para os outros e dizer porque os outros vivem, sabe, tipo Asaf, eu fiquei refletindo, eu fiquei olhando a vida do ímpio, eu fiquei olhando a vida do irmão lá na igreja, eles têm tudo e eu passando, sabe, deserto não é morada para crente, mas deserto é escola. Eu achei interessante que esses dias eu estava ouvindo assim uma pregação e aí o pregador estava falando sobre quando Elias, ele se refugiou na caverna. E aí, só que eu fui além ali naquele momentinho, estava cuidando aqui de algumas coisas, e eu fiquei prestando atenção, e aquele pregador não conseguiu nem se aperceber quando ele se atentou dentro da caverna. Mas o que eu me atentei foi quando diz o quê? Que quando ele saiu da caverna, Elias foi ao deserto. Queridos, o nosso momento de deserto é o nosso momento de aprendizado. O nosso momento de deserto não é de derrota, não é... Deixa as pessoas falarem o que quiser, deixa as pessoas rirem, deixa as pessoas... Eu estou no tempo de Deus e você está no tempo de Deus. O que eu e você nós precisamos ter um coração, ter uma oração, termos atitudes que agrade ao Senhor. Esse é o segredo da nossa vitória. Não abra mão das tuas promessas. Se Deus fez aliança com você, Deus vai fazer. Para terminar, esse final de semana eu cuido de cachorro, tá? Então vocês ficam vendo eu com um monte de cachorro, não é tudo ao mesmo tempo, tá? Mas assim, é a forma que eu estou trabalhando para que eu ganhe... para que eu ganhe também dinheiro, para que eu consiga uma porta aberta. E assim, como eles têm me ensinado, às vezes eu falo assim, Senhor, o que eu estou fazendo? O que o Senhor está me ensinando? E como
minuciosamente em algumas atitudes. E nesse domingo teve uma cachorrinha, uma Yorkshire, ela começou a passar mal, e ela ficou muito mal, ao ponto de ela ficar entre a vida e a morte. E eu chorava, não sabia o que fazer, ficava desesperada, e aí chegou um momento que, né, a minha irmã me acompanhava do Rio, todo chegou um momento que minha irmã falou, você tem autoridade, já que ela não viveu, você tá sofrendo desde madrugada, você já era quase final da tarde, senta do lado dela e diz, Deus, se o senhor não for curar, para o coração dela agora, porque eu já não aguento mais ver essa cachorra agonizando. E eu fiz, eu chorei ali, eu pedi ao Senhor, e eu só estava esperando a morte dela, né? Eu ficava olhando, agora morreu, agora morreu, agora morreu. Mas aquela cachorra pequenininha, aquela York, que ela pegou uma verme, agora esqueci a palavra, ela estava lutando, ela lutou uma madrugada toda, ela lutou o domingo todo, e quando foi meia-noite, mais ou menos umas 11 e pouco, aí chegou a solução. Um veterinário olhou, medicou ela pela uma câmera e ela ressuscitou. Sabe o que Deus me ensinou? Que eu estava ali querendo que aquele problema fosse eliminado. Deus, passou um dia todo, ela não vai viver, pode levar, mata, Senhor, mata. E o Senhor me ensinou, Renata, eu ressuscito. Você olhou só para a forma que ela estava, descaracterizada, fraca, que nem uma galinha velha, já com a respiração bem debilitada, ela estava hiper resfriada, você olhou só para as impossibilidades. Só que eu sou a ressurreição. Queridos, assim, em meia hora, Deus levantou e restaurou essa cachorra que hoje já foi embora para sua família real e vai viver feliz para sempre. Mas ela me ensinou sobre todas as situações. Quando eu olhava para ela, eu dizia assim, agora a Flor morreu, agora a Flor foi, agora não tem mais jeito para a Flor. Ela suspirava e continuava com dor, com gemido, suava, parecia que eu tinha jogado água nela, mas ela queria viver. Como essa cachorra me ensinou, queridos. Queridos, quando nós estamos com nossos corações sensíveis para aprender, a gente aprende com tudo. A gente aprende com o cachorro, a gente aprende com os seres humanos, a gente aprende com as estrelas, a gente aprende com os acontecimentos que estão acontecendo, sabe? Porque um coração quebrantado agrada ao Senhor. Então, que essa mensagem fique aí para a sua vida, que você entenda e que tu não abra a mão das tuas promessas. Eu queria falar muito mais, assim, tem umas 3 folhas, mas eu sei que o tempo é muito curto. Bom, que você seja alimentado, que o Espírito Santo fale muito mais com você, tá? Em nome de Jesus, Shalom!